Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025 e a conversa é sobre a gripe aviária e os casos que vêm ocorrendo entre seres humanos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem casos em gatos, frangos e perus, obviamente, também em vacas, mas o foco desse vídeo é a gripe aviária no ser humano. Tem cerca de 70 casos notificados, identificados nos Estados Unidos, quase 900 casos no Sudeste Asiático de 2003 para cá, e aí eu tenho uma notícia ruim e 4 notícias boas, que eu vou soltando ao longo desse vídeo. Então, não fique apavorado, não fique desesperado. Eu tenho muito mais notícia boa para reduzir o teu medo do que notícia ruim que vai sair te preocupando. Então, assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico há 4 décadas, formado pela UFRJ, sou professor da UFRJ há mais de 3 décadas e sou justamente professor de doenças infecciosas na área de pediatria. Então, o tema desse vídeo é o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a pessoa costuma relatar. E a gente vai ver que os casos que vêm ocorrendo nos Estados Unidos, eles diferem não só quanto à questão do quadro clínico, mas também, ainda bem, em relação à gravidade do quadro clínico. Então, um pouco diferente da gripe comum que acomete você, da H1N1, esse vírus, o H5N1, ele se comporta, tem quadros leves e quadros mais graves. Nos quadros leves, há aquela questão da tosse, da dor de garganta, do nariz escorrendo, da obstrução nasal, que é tão comum no quadro de influenza comum, ele é menos comum na gripe aviária. Isso é interessante porque se eu tenho menos sinais e sintomas respiratórios, eu tenho menos tosse, menos espirro, menos dor de garganta, menos nariz escorrendo e menos nariz entupido, isso traduz que aqui tem menos vírus. Portanto, a contaminação acaba sendo de menor probabilidade do que quando a gente observa com um vírus comum. Essa é uma boa notícia também, né? Mas eu vou resumir para vocês. Geralmente o paciente relata dor muscular, dor de cabeça, fadiga, e o que chama a atenção, pasme você, na gripe aviária é, com enorme frequência, o primeiro sinal, com grande frequência, os olhos vermelhos, a conjuntivite, a irritação dos olhos. Então, geralmente, no quadro da gripe aviária, o sujeito, o paciente, tem esse quadro oftalmológico, esse quadro ocular, o acometimento das conjuntivas, e costuma ser, sim, o sinal e sintoma inicial. Outro que pode acometer também são os quadros intestinais, tipo náuseas, vômitos, diarreia e até mesmo vômitos. Quando o paciente tem um quadro de maior gravidade, tem relato de sangramento, dor no peito, a meningoencefalite pelo vírus influenza, a síndrome de angústia respiratória, a falência respiratória do adulto, que pode ocorrer também, e essa é uma preocupação, que a gente vai ver que ainda bem está ocorrendo com bem menos frequência do que a série de casos que foram notificados na Ásia. Procurar um atendimento, se você apresentar algum quadro desse, é bom procurar um atendimento médico e falar: eu tive contato com uma ave, ou eu cuido de frango na minha casa, ou eu tenho um gatinho na minha casa que está com um quadro respiratório. É bom você falar isso, para que a gente possa imaginar ou supor uma forma um pouco mais contundente o diagnóstico. É claro que o diagnóstico ele vai ser isolando o vírus H5N1, o vírus influenza H5N1. É importante, portanto, evitar contato com animais selvagens, principalmente aves selvagens que podem estar carregando esse vírus. E é interessante que quando uma ave selvagem está afetada, ela pode cair, por exemplo, no seu quintal, na sua rua, e você estranhar aquela ave que está um pouco mais prostrada, mais caída, e tentar socorrer a ave e ter problemas. E é por isso que os gatos vêm sendo contaminados, porque eles têm esse instinto de caçar, vai ver aquele passarinho dando mole e vai lá caçar e pode se infectar. Agora, zero problema ingerir ovos
de galinha, zero problema comer peru, comer galinha, porque a ingestão, né, dessa carne cozida não oferece risco. Se você manipular o bicho vivo, com secreção, ou a carne crua e levar a mão aos olhos, boca e nariz, existe esse risco. A prevenção dessa infecção, porque existem os quadros de maior gravidade e menor gravidade, para você evitar a infecção, evitar contato com as aves infectadas. Para diminuir a gravidade, é importante colocar em prática o que consta nesse livro, o Código da Longevidade, que é um livro escrito pelo João Bigovski. Esse livro ele dá dicas de como você deve colocar em prática a medicina do estilo de vida, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não precisar de drogas ilícitas ou não, e a saúde oral é fundamental. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir o livro, e não só adquirir, ler e colocar em prática. Já está vindo aí as boas notícias. Só mais um pouquinho. Existe tratamento antiviral, licenciado, né, para esse tipo de vírus, que é o baloxavir, ou zanamivir, ou oseltamivir, até mesmo a nitazoxanida, que não está licenciada para esse fim, mas tem relatos que pode ter ação antiviral também. Tá certo? Qual é o que tem sido observado nos Estados Unidos? Né? Que essa série de quase 70 casos provocados pelo vírus H5N1, as queixas gastrointestinais tipo náuseas, vômitos, diarreia, que é relativamente comum nos casos descritos na Ásia, foram menos comuns nos Estados Unidos. Por outro lado, vermelhidão dos olhos, né, tem sido um sinal predominante entre esses casos, quase 70 casos descritos nos Estados Unidos, ou notificados nos Estados Unidos. E a febre pode não estar presente. Quando você tem as complicações, as principais complicações seria pneumonia pelo próprio vírus ou pneumonia bacteriana, a insuficiência respiratória, a síndrome de angústia respiratória grave do adulto. Você pode ter lesão renal aguda também, olha só, o rim entra na história. Pode ter falência múltipla dos órgãos, sepse, né, choque séptico, que seria uma infecção generalizada, e também a meningoencefalite que eu relatei. Do contato com a ave infectada, ou com um gato infectado, ou com um gado infectado, até que você se contaminou e tenha sinais e sintomas, pode durar cerca de 2 a 7 dias, sendo que o quadro inicial, que é a vermelhidão dos olhos, ela ocorre às vezes mesmo antes de outros sinais e sintomas. Em tese, a transmissão entre pessoas poderia ocorrer naquela fase mais aguda da doença, né, nos primeiros dias. E eu vou explicar depois por que eu estou falando em tese. A duração da doença, nessa série americana, alguns dias até algumas semanas. E agora o ponto máximo dessa minha conversa com você. Eu vou começar logo com a notícia ruim. É uma notícia ruim e 4 notícias boas. Então, se você ficou até aqui, aguenta mais um pouquinho. A notícia ruim é que a vacina, nem a vacina trivalente, nem a tetravalente contra a gripe, que a gente tem no Brasil ou no mundo para uso em humanos, não protege contra esse vírus H5N1. Então, não evita que você desenvolva a infecção, a gripe aviária. Por outro lado, agora vem 4 boas notícias. A primeira boa notícia é que até a presente data nos Estados Unidos não tem relato de contaminação a partir de outra pessoa. Todos os casos que foram notificados pegaram a infecção de animal, ou porque ingeriu leite cru não pasteurizado, foi o caso de uma criança na Califórnia, ou por causa de contato com aves infectadas. Então, não tem relato de contaminação entre pessoas, que seria quase uma condição sine qua non para você ter uma pandemia, como teve com a Covid-19. A outra boa notícia é que tem o tratamento, né, já licenciado. O oseltamivir, que é o Tamiflu, o zanamivir, que é o Relenza, ou o baloxavir, também agem, esses 3 antivirais licenciados, agem contra o vírus influenza
essa influenza aviária, né? Então já está licenciado aqui. A outra situação bem interessante, né, é que as pessoas que foram infectadas, algumas pessoas infectadas não tiveram manifestação clínica, ou seja, eu posso ter uma infecção assintomática. Então, infecção assintomática é uma boa notícia. A outra boa notícia é o fato de ter tratamento antiviral licenciado no Brasil. A outra boa notícia é que tem, então, esse tratamento que a gente pode fazer. E se você quiser realmente minimizar o risco, é ter a medicina do estilo de vida em dia, né, no seu dia a dia. E a outra notícia que eu acho que é das melhores é que, nos casos que ocorreram no Sudeste Asiático, tem aqui algo, cerca de 878 casos que foram notificados na Ásia de 2003 a 2023, teve 458 casos fatais, mortes. E a taxa de letalidade na gripe aviária original da Ásia ficava em torno de 52%. Então, a taxa de letalidade bem elevada. E nos Estados Unidos, cerca de 70 casos notificados e um óbito. Ou seja, a taxa de letalidade na Ásia, que era em torno de 52%, nos Estados Unidos está em torno de 1,42%. Então, quer dizer que para cada 100 ou para cada 200 pessoas que venham a se infectar, eu teria 2 óbitos. Tomando por base essa série histórica da Ásia, onde ocorreram 458 casos fatais, se a gente fosse manter a estatística observada nos Estados Unidos, ao invés de 458 óbitos, teríamos talvez no máximo uns 4 a 5 óbitos. Ou seja, é muito óbito para a gripe, de modo geral? Claro que é, mas é pouco óbito quando você compara com a gripe aviária que vinha acometendo a Ásia, tá bom? E aí, gostou das boas notícias desse meu vídeo? E se você gostou de 0 a 10, qual é a minha nota? Por favor, assista, curta e compartilhe. Além de se inscrever no meu canal, marque o sininho para receber as notificações, porque são informações como essa que servem sim para reduzir, portanto, dor, sofrimento, sequelas, internações e morte. A ideia, o foco é fazer com que você não fique apavorado, você fique bem informado e show medo, porque o medo imunodeprime. Fica aqui, fique bem, fica com a gente, até breve, obrigado por me assistir até aqui, valeu.